Pai do céu, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós continuamos nossos estudos no livro de Marcos. Então, pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos, ora o Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Muito bem, estamos então agora iniciando o estudo do início, na verdade, do ministério de Jesus. Então, nós vamos ver este início agora neste vídeo e vamos ver esse ministério depois também em outros vídeos. A primeira coisa que Jesus faz, ele sai da sua cidade de Nazaré e ele começa a andar pela Galileia. E mais especificamente, ele vai até um local bastante famoso e muito povoado, com muitas vilas, muitas cidades pequenas que estavam em volta do Mar da Galileia. Então, quando ele chega ali, ele percebe que estão ali as pessoas com as quais ele poderá contar no seu ministério terrestre. Então ele inicia o seu ministério falando o seguinte: o tempo está cumprido, ou seja, tudo que devia ter passado, passou. Agora é chegado o reino de Deus. Por que é chegado o reino de Deus? Ou seja, Jesus estava em carne na terra. O verbo, segundo João, né? O verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, este momento era o momento em que tudo que devia ter acontecido aconteceu, ou seja, o tempo está cumprido. Mas nada é necessário. Já é possível que o reino de Deus se estabeleça na terra. E como é que se estabelece o reino de Deus na terra? Através do seu filho, Jesus. Portanto, inicia-se aqui o ministério de Jesus. E Jesus começa a falar exatamente aquela pregação que João Batista já estava preparando o povo para ouvir. O sentido de arrependimento, no sentido de voltar o seu comportamento para o que é correto, para os caminhos de Deus, para a regra, as leis de Deus. Então ele diz: arrependei-vos. Arrepender é no sentido de largar a velha vida e começar uma nova vida. E ele diz mais: crede no Evangelho. O Evangelho, as boas novas. Crede agora numa mensagem que é a mensagem do reino de Deus. Então, a partir deste momento, a mensagem do reino de Deus está começando a ser ensinada, está começando a ser trazida dos altos, ou seja, dos céus, para as pessoas. E ele começa então a chamar os apóstolos. Os primeiros apóstolos estavam fazendo os seus trabalhos diários, eles eram pescadores, eles estavam pescando. E Jesus vai até a cidade deles, até ao lado ali do mar da Galileia, e os chama. E ele diz: vinde após mim, ou seja, me sigam, venham comigo e eu farei que vos torneis pescadores de homens. Ou seja, então, em vez de você pescar peixes, agora você vai pescar homens. Você vai tirar o homem do mar do pecado, você vai tirar o homem do caminho errado e você vai trazê-los para o reino de Deus, para o bom caminho. E eles, muito provavelmente, os estudiosos dizem que eles já conheciam a Jesus, né? E eles já ouviam falar a pregação de João Batista. Então o coração deles estava pronto, estava preparado, porque já havia sido semeado no coração deles o que era necessário. Então, quando Jesus chega para eles e fala isso,
Imediatamente, diz a palavra, imediatamente, eles deixam as redes e o seguem. Ou seja, nós vamos observar em várias passagens, isso nos é mencionado, nos é ensinado, não só aqui em Marcos, em outros evangelhos também, de que eles deixaram tudo. Eles deixaram os negócios deles, eles deixaram a família deles, pai, mãe e a família como um todo, para irem fazer a obra de Deus. Então eles deixam tudo e seguem a Jesus. Com um simples chamado? Com um simples chamado. Por quê? Porque o coração já estava preparado. João Batista já havia preparado o coração deles. Eles estavam sensíveis ao chamado de Deus. Assim como nós devemos estar sensíveis ao chamado de Deus. Ou seja, a semente já deve ter brotado, a semente já deve ter sido colocada no nosso coração e um simples chamado vai fazer com que nós deixemos o que nós estamos fazendo e passemos a trabalhar para o reino de Deus. O início do ministério acontece nesta região aqui. Esta região é a região de Galileia. Então, tudo isso daqui é Galileia. Mais especificamente, aqui em torno do Mar da Galileia. Então, aqui nós vamos encontrar cidades que nós vamos ler, que nós conhecemos dos relatos bíblicos, Corazim, Betsaida, Faraum, que era a sede, né, Dalmanuta, Genesaré, Magdala, Tiberíades. E aqui nós vamos ver que Nazaré também está na Galileia e é o local de crescimento de Jesus. Jesus não nasceu em Nazaré, Jesus nasceu em Belém. Ele vem para Nazaré com seu pai e sua mãe e ele cresce aqui em Nazaré. E aqui a gente vai ver também Caná da Galileia, que é o local do primeiro milagre de Jesus. Naim, aqui é uma cidade que também nós já conhecemos da Bíblia. Quando Jesus começa o seu ministério, nós vamos observar que as pessoas ficam maravilhadas pelo ensino de Jesus. Jesus, ele tem uma forma de ensinar que alcança o coração das pessoas. Ele tem o que eles chamavam de doutrina diferente, que é o ensino de forma diferente. Os fariseus, que eram os ensinadores das sinagogas, eles tinham um ensino mais duro, um ensino mais seco, mais frio. Jesus não. Jesus veio trazer o amor de Deus. Jesus veio trazer uma nova consideração. Jesus veio demonstrar que o coração de Deus estava derretido por esse povo e ele veio fazer os milagres todos. Jesus fazia os milagres porque ele se condoía pela dor e pela situação daqueles pobres coitados, daqueles pobres que estavam largados e que não tinham, por parte das autoridades, aquele cuidado que deveriam ter, né? Eles traziam doentes e enfermos para Jesus, sim. Aqui no início, já no início, nos primeiros capítulos, nós vamos ver que uma das primeiras curas foi a sogra de Pedro, que foi curada. Depois nós temos a do leproso, a do paralítico. Ou seja, muitas destas curas, muitos destes milagres são contados por Marcos, como foram contados também pelos outros evangelistas. Nós temos uma série de vídeos que vai falar de cada um dos milagres feitos por Jesus. Portanto, no nosso estudo do livro de Marcos, eu não vou parar para fazer o estudo específico dos milagres. Por quê? Porque nós já temos uma série que fala especificamente sobre esses estudos. Então eu sugiro ao amado que volte lá e que veja cada um destes milagres. Ora, quando Jesus inicia o seu ministério, os escribas, os fariseus,
eram os que deveriam estar dando assistência, dando conforto para a população, eles começam a reagir. Mas eles não reagem de forma positiva, muito ao contrário, eles reagem de uma forma violenta contra Jesus. Ou seja, eles questionam aquilo que Jesus está fazendo, eles não acreditam no ministério de Jesus e eles falam mal deste ministério de Jesus. Eles afrontam e confrontam a Jesus. E Jesus, depois, nós vamos ver, ele acaba respondendo a muitos desses escribas e destes fariseus. Jesus, ele não teve só este preparo inicial no deserto. Não, muito pelo contrário. Jesus precisava estar em contínua comunhão com Deus. E como é que ele fazia esta comunhão com Deus? Normalmente, Jesus orava. Esta oração se dava a qualquer momento em que ele podia, se ele não estivesse curando, se ele não estivesse ensinando, ele estava orando. Então não tinha horário, não tinha dia, ele estava em constante oração. Normalmente o que ele fazia, ele se retirava daquele burburinho, daquele agito das pessoas, e ele se retirava inclusive em relação aos seus discípulos, aos apóstolos. Ele se retirava e ficava sozinho em oração. Esta oração, ela firmava a comunhão que ele tinha com Deus. E esta comunhão e esta firmeza de relacionamento com Deus é que lhe dava poder para o seu ministério, para as curas, para os ensinos brilhantes que Jesus fazia. Então, isto é um exemplo para nós. O orar de uma forma especial, em comunhão com Deus, em lugares longe do agito, longe da confusão, um momento especial que Jesus tinha com Deus é um exemplo. Nós devemos ter também esse momento com Deus. Bom, uma das primeiras polêmicas, um dos primeiros se não, né, os problemas que os fariseus e os escribas causaram para Jesus foi exatamente a questão do sábado. E aí, o que acontece num desses episódios, aqui talvez o primeiro episódio. Jesus estava numa casa, uma casa típica deles era mais ou menos como esta daqui, era um quadrado ou retângulo, né, onde quartos e cozinha eram feitas e ali mesmo também tinha local para os animais serem cuidados. E aí em cima, o telhado das casas era feito de vegetais cansadinhos, exatamente para cobrir. Não haviam telhas como nós temos hoje. Então havia um local em cima onde as pessoas podiam ficar, elas podiam estender as sementes, elas podiam estender a colheita para secar. Algumas pessoas, inclusive, dormiam aqui em cima. E o que acontece é que lhe foi trazido um paralítico para que ele pudesse curar. E como tinha muita gente, o paralítico não podia entrar na casa porque tinha muita gente, né, atravancando o caminho do paralítico. O que eles fizeram? Eles subiram aqui, destelharam, eles tiraram esta cobertura e baixaram o homem para que o homem pudesse ser curado por Jesus. E aí os escribas e os fariseus ficaram de olho em Jesus, que era para criticá-lo. E aí o que acontece? Jesus fez a cura, mas isso não estava contrário à lei de Moisés. O que não se podia era trabalhar no sábado. Mas a cura não é um trabalho. A
cura, na verdade, é fazer o bem. É que os escribas, os fariseus, disseram que não era possível fazer nada no sábado. Ou seja, eles tinham o coração duro, eles não sentiam aquela dificuldade que a pessoa tinha. Então Jesus lhes pergunta: é lícito fazer o bem ou fazer o mal no sábado? Salvar a vida ou matar? E aí, quando eles perceberam que não era a lei que estava sendo colocada desta forma, mas o que eles colocavam como tradição, eles perceberam que eles estavam errados. E aí Jesus arremata falando o seguinte: o sábado foi criado para o homem e não o homem para o sábado. E ele cura este paralítico. Então, essa foi a primeira das polêmicas das ações que Jesus fazia no sábado. E todas as vezes eles criticavam Jesus, mas em nenhum momento Jesus desrespeita a lei de Moisés. Muita gente fala isso, mas isso está errado. Jesus nunca desrespeitou a lei de Moisés fazendo uma cura no sábado, porque a cura era possível no sábado. Se um animal caísse numa valeta, era possível você retirar o animal de lá, quanto mais fazer a cura para uma pessoa que está em sofrimento. O que Jesus fazia? Bom, Jesus tinha algumas coisas que compunham o seu ministério. O primeiro era o ensino. Jesus ensinava o povo e ensinava os apóstolos. Ele ensinava todos os dias, sempre que podia, ele dava ensinamentos para o povo, ele explicava para o povo o caminho de Deus, as regras de Deus. E para os apóstolos, ele explicava as parábolas que ele dizia ao povo. Sobre as parábolas, da mesma maneira que os milagres, nós não vamos tratar das parábolas aqui no estudo do livro de Marcos. Por quê? Porque nós temos uma série de vídeos que trata de uma por uma das parábolas, onde eu analiso as parábolas e eu explico as parábolas. Então aqui nós não vamos fazer isso porque nós já fizemos em vídeos especiais sobre as parábolas. Essas parábolas, esses vídeos, também estão à disposição do amado lá no YouTube. Milagres. Bem, como nós já falamos, os milagres também eram realizados por Jesus. Jesus veio ensinar, fazer milagres, trazer a noção de necessidade de arrependimento e resgate das pessoas. Ele era procurado por doentes, por enfermos, as multidões o seguiam, apertavam Jesus, eles queriam tocar em Jesus, eles queriam ter um contato com Jesus. Eles imaginavam que tocar nas vestes de Jesus, tocar em Jesus, era suficiente para operar milagres, como de fato era. As pessoas eram curadas não só pelo toque de Jesus, não só pela palavra de Jesus, mas também quando estas pessoas tocavam a Jesus. Jesus pregava o arrependimento e a conversão a Deus, explicando a razão disso e explicando a natureza do reino de Deus. Jesus veio resgatar os perdidos. Por isso ele comia na casa dos publicanos, ele comia na casa dos pecadores, mas sem se deixar influenciar pelos vícios e pelos pecados destas pessoas. Muito pelo contrário, Jesus estava ali para trazer uma mensagem de arrependimento, para trazer uma mensagem de salvação. E nós vemos aqui no início também, ele para os 12, inclusive dando-lhes poder para fazer a mesma coisa que ele fazia, os apóstolos, os discípulos, também podiam fazer. Num primeiro momento, ele mandou os 12,
nós vamos ver que um pouquinho depois do seu ministério, ele separa 70 pessoas, e estas 70 pessoas serão os missionários, serão os evangelizadores, serão as pessoas que levarão a mensagem de Jesus. Então, aqui, ó, nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar e tivessem o poder de expulsar demônios. E nós vamos ver na história que isso efetivamente aconteceu, e esses 12 ungiam as pessoas, tocavam, oravam, saravam as pessoas, curavam as pessoas. Os fariseus e os escribas não estavam felizes com Jesus. Por que isso? Por algumas razões importantes. Coloquei aqui 4 razões importantes para os ataques dos fariseus e dos escribas. Primeiro, Jesus reivindicava poderes que eram poderes que o Messias teria quando viesse. E eles não foram capazes de perceber que aquela pessoa com quem eles estavam falando, aquela pessoa com quem eles estavam se relacionando, era o Messias. Apesar de todos os milagres, apesar de tudo que estava acontecendo, eles não perceberam que Jesus era o Messias. Mas, ao contrário, eles se voltaram contra Jesus, porque eles achavam que Jesus era arrogante em reivindicar esses poderes. Uma outra questão era a associação com esses pecadores, com os publicanos, com os humildes. Ele comia na casa dessas pessoas, ele comia na casa dos cobradores de impostos ou publicanos, comia na casa dos pecadores, ele tratava com essas pessoas mais humildes. E eles não aceitavam isso, porque eles eram orgulhosos e arrogantes, eles perderam esta sensibilidade para o problema das pessoas. E o que eles deveriam estar fazendo, não estavam. Jesus veio resgatar estas pessoas. Jesus veio para aqueles que precisavam de um médico, para aqueles que precisavam de uma palavra, aqueles que precisavam de cura. Por isso ele se associava. Ele se associava exatamente para o resgate, para a salvação, para pregar o arrependimento, e estas pessoas se arrependeram e foram salvas. Eles criticavam que Jesus não jejuava e que os seus discípulos não jejuavam. E Jesus lhes explica que eles estavam com o noivo, e enquanto eles estivessem com o noivo, não era necessário jejum, porque eles estavam felizes. Depois sim, depois eles fariam jejum, até para que o ministério se desenvolvesse, seria necessário este jejum. Entretanto, olha que coisa interessante, o jejum diário ou jejum constante não fazia parte da lei de Moisés. Pela lei de Moisés, haviam jejuns obrigatórios, períodos de jejum, principalmente uma vez por ano. O que acontecia é que os fariseus estenderam isso tudo, né, e sobrecarregavam o povo de regras que não estavam na lei de Moisés. As regras eram postas pelos fariseus, principalmente as do sábado, né? Então, eles colocavam estas regras para que eles, na sua arrogância, fossem mais santos, mais puros, mais isso tudo do que as outras pessoas. Coisas que nem eles cumpriam. Regras que nem eles cumpriam. Então eles eram hipócritas, eles eram duros de coração, eles não percebiam a dificuldade das pessoas e a necessidade das pessoas. Eles não perceberam na sua religiosidade superficial, eles não perceberam que eles estavam diante do Messias, eles estavam diante do Filho de Deus. Eles eram cegos para Deus, eles não tinham sensibilidade para as coisas de Deus. Eles estavam ligados a regimes políticos, a sistemas políticos, eles estavam ligados principalmente com os herodianos, que eram não só os descendentes, mas os partidários de Herodes, que era que era quem administrava tudo, que era quem mandava em toda aquela região
por ordem do Império Romano, eram os Herodes que faziam isso, Herodes o Grande e depois os seus filhos. Esses foram chamados de herodianos, e principalmente os romanos. Eles tinham negócios com estas pessoas, eles tinham status, eles ganhavam dinheiro, então eles não queriam deixar a boa vida e, portanto, eles negligenciaram a religião, eles negligenciaram o caminho de Deus para manter o seu status, manter a sua riqueza. Num determinado momento, quando Jesus fazia os seus milagres, eles abusaram, eles foram além da medida e eles acusaram Jesus de que tudo que ele fazia era por obra de Satanás, porque ele estava possesso por Beelzebul. E então Jesus explica para eles a blasfêmia que não tem perdão. Ele diz assim: se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir, porque os inimigos, né, seriam os próprios componentes do reino e eles iriam se autodestruir. E aí ele fala: na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda sorte de blasfêmias com que blasfemarem, mas qualquer que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas é réu de eterno pecado. Porque eles não estavam blasfemando simplesmente entre eles, eles estavam blasfemando contra o santo. Eles estavam blasfemando contra o Espírito Santo. E isso não teria pecado, não teria perdão. Onde Jesus começa o seu ministério, ele atinge muitos lugares. A Galileia foi o centro da sua ação. A Galileia tinha mais ou menos 4 milhões de habitantes. Eram quase 400 cidades que foram atingidas pela mensagem de Jesus. Mas esta mensagem não ficou aqui na Galileia. Ela atingiu a Samaria, ela atingiu a Judéia, ela atingiu a Idumeia. A Idumeia, se o amado observar o mapa, é o local onde ficava Edom. Mas, além disso, ele foi aqui, para cima, na Fenícia, em Tiro, em Sidom, e aqui, pro outro lado do Jordão, o Jordão está passando aqui, pro outro lado do Jordão, onde nós conhecemos com o nome de Pérea. Esta parte também foi atingida, inclusive aqui, nos milagres, né, do endemoniado de Geraseno, né, aqui na Decápole. Então, Jesus atingiu muito além do local onde ele estava. A mensagem de Jesus, ainda em vida, ela atingiu toda a área, todo o território do antigo Israel e foi além. Para a gente fechar essa aula de hoje, nós temos ainda, já no início, a tentativa de intervenção da família de Jesus. Jesus estava fazendo o seu ministério, estava desempenhando o seu ministério e, portanto, ele também deixa a sua família, ele também deixa os seus afazeres e vai cuidar das coisas de Deus. A família de Jesus era uma família numerosa, apesar de que muita gente diz que Jesus era o único filho de Maria. Isso nós não temos esta confirmação, tanto é que a palavra fala em irmãos e irmãs de Jesus. Nesta fase do ministério, a família de Jesus estava também desconfiada de Jesus. Na verdade, a família de Jesus só aceitou o ministério de Jesus depois da morte dele. E aí a sua família se integra entre os apóstolos, os discípulos, e continua o legado, a mensagem, o evangelho de Jesus. E aí eles vão tentar tirar da cabeça de Jesus aquilo que ele estava fazendo. Não, veja, você está fora de si.
E aí Jesus diz o seguinte: aquele que fizer a vontade de Deus, este é meu irmão, irmã e mãe. Na verdade, ele não estava falando mal da sua família. Não, ele estava dizendo que existia ali uma formação de uma família cuja origem não era biológica, mas era uma família espiritual. Por quê? Porque esta família adotada por Deus, por conta do ministério de Jesus, ela deveria participar da natureza e dos atributos de Jesus, porque era uma família que tem toda a natureza, todos os atributos de Jesus, porque veio de Jesus. A transformação, ela é feita pelo Espírito Santo. Como nós, desde o momento da nossa conversão, somos transformados de passo em passo, de etapa em etapa, nós somos transformados. Nós somos transformados para ficarmos como? A imagem de Jesus. E isto se dá, segundo a explicação de Jesus, pela obediência que nós devemos ter à vontade de Deus. E, portanto, nós participaremos dos atributos de Jesus, da natureza de Jesus, porque nós seremos transformados de passo em passo à imagem de Jesus. Amém, amados? Bons estudos!